A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, versículo 16, que diz: Mas quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou, e isso o fez cair. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. Estamos diante de mais um estudo, mais um devocional. Agora no capítulo 26, 2 Crônicas, esse capítulo 26, ele vai narrar a história do reinado de Uzias, que também era chamado de Azarias. Era um rei de Judá que governou por 52 anos em Jerusalém. E essa história é uma lição sobre a importância da humildade, sobre a busca a Deus e as consequências do orgulho, mostrando que o sucesso espiritual é a base do sucesso material. Então aqui, já nesse capítulo, no versículo 1 em diante, a palavra do Senhor, ela diz que esse homem, que todo o povo de Judá, proclamou Uzias, que tinha 16 anos em lugar de seu pai, Amazias. No versículo 2 ele diz: ele conquistou Elate para Judá e reconstruiu depois que o rei havia descansado com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que seu pai Amazias fizera. Ele buscou a Deus, enquanto Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, vivia. Enquanto o buscou, o Senhor Deus o fez prosperar. Ele atacou e guerreou contra os filisteus e derrubou o muro de Gade, o muro de Jabiné e o muro de Asdod, e construiu cidade na região assolada de Asdod, em outras partes do território dos filisteus, porque Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gulbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias, e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele se tornou muito poderoso. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale, no ângulo do muro, e as fortificou. Construiu torre no deserto, cavou muitos poços, porque tinham muito gado. Tanto no vale como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros nos montes e no campo férteis, pois gostava da agricultura. Uzias tinha um exército de homens hábeis na guerra, organizado em tropas conforme a numeração registrada pelo escrivão Jeiel e o oficial Maaseias, sob a ordem de Ananias e um dos chefes do rei. O número total dos chefes da família guerreiro valente era de 2.600. Sob as suas ordens, havia um exército disciplinado de 307.500 homens que lutavam corajosamente para ajudar o rei contra os inimigos. Uzias equipou o exército inteiro com escudo, lanças, capacete, couraça e arcos e até com fundas que atiravam pedras. Versículo 15 ele diz: em Jerusalém fez máquinas criadas por especialista para que fosse colocado nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem flechas e grande pedra com elas. Sua fama foi até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Então, dentro desses 15 versículos, nós vamos observar que Uzias ele começou a reinar ainda um jovem, e quando foi sempre instruído pelo profeta Zacarias. A palavra diz que fez o que era reto perante o Senhor, à medida que o profeta assim o instruía e buscou a Deus, resultando em grande prosperidade. Vamos observar que o problema não é ser próspero, o problema é saber lidar com a prosperidade. Ele vai conquistar milhares, ele vai ser da agricultura um homem bem-sucedido, ele vai ser um líder capacitado, vai vencendo filisteus, árabes, e vai se expandindo a cada dia o seu território. Vai ser um homem que vai trazer
para aquele tempo, uma inovação, né? E vai ficar famoso. Pois Uzias ele construiu torres, cisternas, fortaleceu o exército, né? Ele criou máquinas inventadas por engenheiros, né? Para lançar pedras e flechas. Então a fama dele se espalhou, né? Foi longe, pois foi maravilhosamente ajudado por Deus. A palavra do Senhor ela deixa bem claro que ele foi ajudado por Deus. E é esse problema, é isso que nós é, devemos parar e refletir. Né? Podemos ter um início, né, promissor e próspero, e podemos até terminar próspero, glorificando e exaltando ao Senhor. Mas também, se nós não vigiarmos, nós podemos até se desviar no longo do caminho. A partir do versículo 16, nós vamos ver a queda de Uzias, porque ele ficou orgulhoso. Capítulo 16, ao versículo 21, a palavra do Senhor diz: Mas quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou. Isso fez cair. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: Uzias, não compete a ti queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois pecaste, e isso não te honrará diante do Senhor Deus. Então Uzias ficou indignado. Ele estava segurando na mão um incensário para queimar o incenso. E quando ele indignou contra o sacerdote, apareceu lepra em sua testa, na presença do sacerdote, no templo do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todo o sacerdote, a sua testa já estava tomada de lepra. Então eles o levaram para fora depressa, e ele mesmo saiu depressa, porque o Senhor havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi escolhido do templo do Senhor. Seu filho Jotão ficou encarregado do palácio real e governava o povo na terra. Então, vamos observar que a queda desse homem, né, foi por causa do orgulho, pelo orgulho. O erro dele foi um sucesso subir a cabeça. Né? O texto ele diz que quando ele tornou forte, seu coração se exaltou. Então, o poder dele subiu a cabeça. Né? Nós vamos observar que ali os sacerdotes vão invadir ali o templo tomado, né, pelo aquilo que estava na palavra, que somente os descendentes de Arão, né, eram apenas os sacerdotes, eles poderiam oferecer. Então, mas Uzias, tomado pela arrogância, ele tentou queimar incenso no templo. Né? E isso trouxe para ele consequência. Todos os pecados ele traz consequência. Né? O sacerdote Azarias, com 80 homens, né, ele vai enfrentar. Né? Uzias irado foi punido por Deus ao mesmo momento, com a lepra em sua testa. Ele teve que sair do templo e viver separado, isolado, como leproso, perdendo o direito de governar ativamente até a sua morte. Então, é isso que acontece. A lepra, né, aqui, né, foi ocasionado pelo orgulho, por ele querer achar que o Senhor já tinha dado para ele, maravilhosamente ajudado ele, dado inovação, fama, né, reconhecimento, e ele acabou fazendo num determinado momento, achando que não precisava nem dos sacerdotes, que ele poderia oferecer, né, ali sacrifício, né, ao Senhor. Então observe que tudo isso faz parte de um coração orgulhoso. A queda, ela vem pelo orgulho. Quando nós olhamos ainda mais à frente, no versículo 26, né, nós vamos observar mais à frente, já estando caminhando aqui para o final, nós vamos ver que a humildade ela é crucial. Né? O texto ensina que a presunção e a arrogância destrói as bênçãos recebidas. Então, aquilo que recebemos do Senhor
não é para nos deixar arrogantes, né, e nem presunçosos. A prosperidade não é desculpa para o orgulho. Muitas pessoas prosperam, à medida que vai prosperando, vai ficando orgulhosa. Então, o fato de Uzias ser ajudado por Deus não significa que ele estava acima da lei de Deus. Isso não significa que Deus estava abençoando, Deus está ajudando, Deus está nos usando. Isso não pode, né, não podemos achar que estamos acima da lei de Deus. Podemos fazer da nossa forma, do nosso jeito. Né? Há um limite, né, do poder. Ninguém está acima dos princípios divinos, nem mesmo o rei mais poderoso da terra. Então, Uzias, ele teve um reinado notável e de grande sucesso, mas ele ficou manchado por um final triste devido ao orgulho. Ele foi sepultado com seus pais, né, mas por causa da lepra, seu filho Jotão assumiu o governo, né, prático do reino. Então, que nós possamos lançar fora todo o orgulho, lançar fora tudo, toda a presunção, tudo que possa realmente funcionar, porque é Deus que nos fortalece. Ele ajudou Uzias maravilhosamente, ele também nos ajuda. E se estamos fazendo alguma coisa, se algo está transparecendo, né, se estamos inovando, se estamos conquistando, né, se o Senhor ele tem nos ajudado, nos dado sabedoria e direção, precisamos continuar humilde. Né, e se estamos prosperando, né, isso não é desculpa para ficar orgulhoso. Nós possamos nesse dia ficar com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais a nossos corações.